Queridas irmãs, queridos irmãos, rogamos neste momento a Jesus que possa nos envolver com todo o seu carinho, com toda a sua luz e todo o seu amor, que possa encher os seus lares com todas as vibrações positivas, trazendo muita saúde e paz. Este é o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Nós vamos para o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje, analisando o item 3 a 6. E ele tem por um subtítulo: Aquele que se eleva será rebaixado. Então vamos estudar juntos para aprendermos a lição da humildade. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? É uma pergunta até apropriada, né? Eles queriam saber quem poderia ser assim aquele que era grande realmente no reino dos céus, uma vez que eles estavam ali bebendo os ensinamentos de Jesus. Então Jesus, chamando assim um menino, o colocou no meio deles e diz: digo-vos em verdade que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino do céu. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino do céu. E aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Está em Mateus, no capítulo 1, versículo 5. Então, aí entra a mãe, né? A mãe estava ouvindo também essas palavras e, poxa, meus filhos no reino dos céus, mas a gente ainda confunde o problema do reino dos céus com o reino do mundo, não é? Então, ela era a mãe dos filhos de Zebedeu, que se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vô-lo conceder. Isto será para aqueles a quem meu Pai o tenha preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos que estavam ali ouvindo tudo aquilo, se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os mais para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações as dominam e os grandes a tratam com império. Assim não deve ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servo, e aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28. Sobre a resposta de Jesus, ela nos mostra que para conseguir os nossos objetivos de evolução espiritual, não se trata tão somente de obter vantagens, mas sim de desenvolver atitudes humildes, ter um comportamento que possa se elevar moralmente, o que não significa se anular completamente. Nós, para adquirirmos essa capacidade de entrarmos ou estabelecermos o reino dos céus dentro de nós, necessitamos de trabalhar a nossa moralidade. E o princípio é a humildade. Vamos ver agora uma parábola muito bonita que Lucas nos conta e que está no item 5.
Jesus entrou em um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidado, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Está em Lucas, no capítulo 14, versículo de 7 a 11. Então vejamos que coisa mais bonita é esta parábola, né? Porque o Espiritismo nos mostra a posição dos grandes no mundo dos espíritos, e eles eram os pequenos na Terra, aliás, bem pequenos, né? E os que eram grandes na Terra são os menores no mundo dos espíritos, porque não cultivaram a humildade, a caridade, o amor ao próximo, como ensina Jesus. Então o Espiritismo nos mostra que a posição dos grandes no mundo dos espíritos eram os pequenos aqui na Terra, e bem pequenos. E os que eram grandes na Terra são os menores no mundo dos espíritos. É que os primeiros, aqueles que partiram primeiro, morreram, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e não se perde nunca as virtudes, né? Ao passo que os outros, os que eram grandes na Terra, tiveram que deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam lá no mundo dos espíritos privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória o que eles na terra espezinharam. E no item 6 teremos outra bela lição. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infabilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nessa outra: aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas reencarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem em existência seguinte às mais ínfimas condições, desde que os tenha dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde,
e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. A humildade é o caminho para que nós possamos colocar o reino do céu dentro do nosso coração. E a humildade é a chave que abre a porta desse reino. E uma coisa muito importante que nós precisamos aprender para sermos felizes é que esta condição de ser servidor, ela nos traz as maiores felicidades que podemos fruir neste mundo. Quando nós nos ocupamos de auxiliar ao próximo, quando nós deixamos sair de nós esse orgulho, essa vaidade, né, e sairmos buscando tratar a todos com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. Experimentando fazer isso dentro do nosso lar, não esperando sermos servidos a todo momento pela esposa, pelo marido, pelos filhos, né, por aqueles que residem junto conosco, mas procurando estar ali no intuito de auxiliá-los, estar preocupados no que lhes falta, quais são as suas preocupações, o que nós podemos ser úteis, né, e aguardar o momento em que eles deem uma oportunidade para que a gente possa ir ali servir. No nosso ambiente de trabalho, fazer mais do que é a nossa obrigação. Auxiliar o companheiro do lado, né, que está ali, às vezes, com dificuldade em algum tipo de trabalho, nos colocar à disposição. Né? Nunca reter o conhecimento, procurar passar esse conhecimento à frente para facilitar a vida daqueles que caminham junto conosco. Isso que Jesus está nos dizendo. Na parábola que ele mostra de forma tão clara, que nós, ao chegarmos a um local, uma festa, em qualquer situação, nunca nos vamos nos colocar em posição de relevo. Vamos nos colocar na nossa posição tranquilos, né? Felizes por ali estarmos. E se nos convidarem a ocupar o primeiro posto ali, vamos com muita humildade, vamos com serenidade, né? Porque este é o que nós precisamos fazer. Este é o trabalho que nós precisamos fazer. Não nos ofendermos com o que os outros dizem, né? Nós temos que ter um conceito sobre nós. E esse conceito deve ser um conceito positivo, baseado no que Jesus nos ensinou sobre a lei do amor. Não, estou com o meu orgulho ferido porque disseram isso ou aquilo. Não importa. Os exemplos que Jesus nos deixou, né, são muito marcantes. Ele nos ensinou o tempo todo como passar por qualquer problema que existir em nossa vida. E é isso que nós precisamos ir procurando ver como Jesus agiria, o que ele ensinou para que eu agisse nesse momento. Não nos já arvorarmos em responder ao nosso próximo, né? De todas as disposições morais, a que maior entrada oferece aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Este é para os médios escolho tanto mais perigoso quanto menos o reconhecem. Quando nós não reconhecemos que somos orgulhosos, é um problema, né? É o orgulho que lhes dá a crença cega na superioridade dos espíritos que a eles se ligam, porque se vangloriam de certos nomes que lhes impõem. Muitos médios muitas vezes recebem mensagem, né, e colocam lá embaixo, quando assinam, o espírito assina, bota um nome, né, que é um nome de alguém que foi muito importante. E aí o médium fica todo cheio que está recebendo a mensagem de um espírito X. E esta é uma coisa perigosíssima para os médiuns. Vai insuflando o seu orgulho. Ele vai se achando melhor do que todo mundo. É muito perigoso. E Allan Kardec, numa mensagem aos espíritos de Lyon, alertou:
O egoísmo e o orgulho matam as sociedades particulares, como matam os povos e as sociedades em geral. Leia a história e vereis que os povos sucumbem sob o amplexo desses dois mortais inimigos da felicidade humana. Está na Revista Espírita de 1862. Quando nós estudamos as civilizações, nós vamos perceber que a ruína dessas civilizações se dão pelo egoísmo e pelo orgulho, por se achar muito superior e que nada vai desmontá-la. Não serão destruídos nunca, não serão conquistados nunca. E nós vemos os grandes impérios que passaram por este nosso planeta até agora, todos eles caíram pelo orgulho e pelo egoísmo. Maravilhosa essa lição. Ela nos ensina que não é subir ao posto mais elevado que irá nos tornar melhor dentro do grupo, dentro da sociedade. Jesus quis nos dizer que a humildade nos leva ao seu reino. Ao contrário do que tem pretensão de ser mais elevado que os outros, não merecerá o seu reino por não ter entendido as suas lições. O espírito elevado é aquele que não se preocupa com as riquezas desse mundo. O dinheiro e o poder para muitos tornaram-se metas de uma encarnação, infelizmente estática. Tamanha ânsia pela elevação se mostra nos esforços pelo status de ser lembrado. O nome e seu poder devem ser perpetuados, esquecendo dos simples atos que poderiam elevar seu espírito. Os humildes serão elevados, pois na história não representam lembranças. São esses mensageiros da palavra e atos de nosso Mestre Jesus. Para eles, a caridade e o amor ao próximo são a missão de suas encarnações. Portanto, aquele que se elevar no mundo corpóreo com os vícios e as necessidades de perpetuar um nome escasso de valores morais, será rebaixado e submetido a mais provas e expirações até que aprenda com o sofrimento por ele mesmo semeado. Aquele que se abaixar e servir ao bem será elevado, pois este já aprendeu o necessário para agir sobre a lei do amor. São esses os auxiliares do progresso coletivo, nomes esquecidos na terra e elevados no plano espiritual. E nós trouxemos um exemplo desta elevação e desta situação pequena no mundo dos espíritos, que está no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Está na segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores, e tem por título Lisbeth. Um espírito sofredor escreve-se com o nome de Lisbeth. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, Kardec e seu grupo de estudo e de auxílio ao mesmo tempo aos espíritos faziam evocações em busca de auxiliá-los e obter deles as informações sobre o mundo espiritual. Aí faziam-se todas as comparações para ver a veracidade dos ensinos e também a sua universalidade, porque chegavam também perguntas e situações que os espíritos apresentavam em várias outras partes do mundo. Neste momento, nesta reunião muito séria, Kardec invocou um espírito e apresentou-se então um espírito dando o nome de Lisbeth. E ele faz a seguinte questionamento: quereis dar-nos algumas informações a respeito da vossa posição, assim como da causa dos vossos sofrimentos? Sede humildes de coração, submisso à vontade de Deus, paciente na provação, caridoso para com o pobre, consolador do fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrereis as torturas que amargam. Pareceis sentir as falhas decorrentes de contrário procedimento. O arrependimento deverá dar-vos alívio? Pergunta Kardec. E o Espírito responde: não.
O arrependimento é útil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus e importa no desejo ardente de uma reparação. Ainda não possuo tanto, infelizmente. Recomendai-me as preces de quantos se interessam pelos sofrimentos alheios, porque delas tenho necessidade. Esse ensinamento é uma grande verdade. Às vezes o sofrimento provoca um brado de arrependimento menos sincero, que não é a expressão de pesar pela prática do mal, visto que, como o espírito deixasse de sofrer, não duvidaria reencetá-la. Eis porque o arrependimento nem sempre acarreta a imediata libertação do espírito. Predispõe-no, porém, para ela. É-lhe preciso, além disso, provar a sinceridade e firmeza da resolução, por meio de novas provações reparadoras do mal praticado. Meditando-se cuidadosamente sobre todos os exemplos que citamos, encontrar-se-á nas palavras dos Espíritos, mesmo dos mais inferiores, profundo ensinamento, pondo-vos a par dos mais íntimos pormenores da vida espiritual. O homem superficial pode não ver nesses exemplos mais que pitorescas narrativas, mas o homem sério e refletido encontrará neles abundante manancial de estudo. O que Kardec está aqui refletindo é que só o arrependimento não basta. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. Como se diz, se arrepender de coração, sentirmos que cometemos um erro e precisamos reparar. A reparação aí é extremamente necessária. Porque se eu me arrependi, mas eu não sou, liberto do processo de reparação. Kardec continua com as perguntas a esse espírito por nome de Lisbeth. Farei o que desejais, ou seja, as preces que ela disse estar necessitada. Podereis dar-me alguns pormenores da vossa última existência corporal? Daí talvez advenha um ensinamento útil e assim tornareis proveitoso o arrependimento. Ele diz que o espírito vacila na resposta, não só desta pergunta, como de algumas das que se seguem. Então o espírito responde-se. Vamos prestar atenção nisso. Tive um nascimento de elevada condição. Possuía tudo que os homens julgam a fonte da felicidade. Rica, tornei-me egoísta. Bela, fui vaidosa. Insensível, hipócrita. Nobre, era ambiciosa. Calquei ao meu poderio os que se me não rolavam aos pés e oprimia ainda mais os que sob eles se colocavam, esquecida de que também a cólera do Senhor esmaga, cedo ou tarde, as mais altivas frontes. Ela era uma pessoa de poder e beleza e menosprezou a todos. E pergunta então Kardec, em que época vivestes? Há 150 anos na Prússia. Isso em 1862, 150 anos atrás. Desde então não fizestes progresso algum como espírito? Pergunta Kardec. E ela diz, não, a matéria revoltava-se sempre e tu não podes avaliar a influência que ela ainda exerce sobre mim, a despeito da separação do corpo. O orgulho agrilhoa-nos a brônzeas cadeias, cujos anéis mais e mais comprime o mísero que lhe hipoteca o coração. O orgulho, hidra de 100 cabeças a renovarem-se incessantemente, modulando silvas empeçonhadas que chegam a parecer celeste harmonia. O orgulho
esse demônio multiforme que se amolda a todas as aberrações do espírito, que se oculta em todos os refolhos do coração, que penetra as velas, que absorve e arrasta as trevas da eterna Geena. Ó, sim, eterno. E Kardec, então, faz um pequeno comentário e diz assim: provavelmente o espírito diz não ter feito progresso algum por ser a sua situação sempre penosa, mas a maneira pela qual descreve o orgulho e lhe deplora as consequências é incontestavelmente um progresso. Certo, quando encarnado e mesmo logo após a morte, ele não poderia raciocinar assim. Compreende o mal, o que já é alguma coisa, e a coragem e o propósito de o evitar lhe advirão mais tarde. Veja como esse é o processo. Ele é lento, mas ele é gradual. Né? Nós estamos ainda presos na matéria, como ele diz, né? Presos a esses anéis, que o orgulho se influi em todo o nosso ser, e ele se disfarça de várias coisas. Né? Então, para ir quebrando essa cadeia, é um trabalho hércules que o espírito vai fazendo. Mas ele já está fazendo progresso, como diz Kardec, porque deplora, porque sente o sofrimento que o orgulho traz e está lutando para sair dessa situação. Kardec então diz para elas: Deus é muito bom para condenar seus filhos a penas eternas. Confiai na sua misericórdia. Ela responde: dizem que isso pode ter um termo, mas onde e quando? Há muito que o procuro e só vejo sofrimento, sempre, sempre, sempre. Aí Kardec pergunta a ela: como viestes hoje aqui? A resposta: conduzido por um espírito que me acompanha muitas vezes. Desde quando vedes a esse espírito? Não há muito tempo. E desde quando tens consciência das faltas que cometestes? Aí depois de uma longa reflexão, o espírito diz: sim, tendes razão. Foi daí para cá que principiei a vê-lo. Ele pergunta para ela assim: compreendeis agora a relação existente entre o arrependimento e o auxílio prestado por vosso protetor? Tomai por origem desse apoio o amor de Deus, cujo fim será o seu perdão e misericórdia infinitos. Creio poder prometer-vo-lo no nome, aliás, sacratíssimo, daquele que jamais foi surdo à voz dos filhos aflitos. Pedi de coração e serei ouvido. O espírito responde: não posso, tenho medo. E Kardec propõe: oremos juntos. Ele nos atenderá. Depois da prece, Kardec pergunta: ainda estás aí? A resposta do espírito: sim, obrigado, não me esqueçais. Vim escrever-vos aqui todos os dias, pede Kardec. Sim, sim, virei. Então o guia da médium, aquele que ela estava vendo e estava acompanhando, ele faz um comentário nesta sessão. Nunca esqueçais os ensinos que bebeis no sofrimento dos vossos protegidos, e notadamente nas suas causas, visto serem lições que a todos aproveita no sentido de se preservarem dos perigos e de idênticos castigos. Purificai os corações, sede humildes, amai-vos e ajudai-vos sem esquecer de jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável na qual todos podem saciar-se à vontade, fonte de água viva que desaltera e alimenta igualmente, fonte de vida e ventura eterna. Ide a ela, meus amigos, e bebei com fé. Mergulhai nela as vossas vasilhas, que sairão de suas ondas pejadas de bênção. Adverti vossos irmãos dos perigos em que podem incorrer. Difundi as bênçãos do Senhor, que se reproduzem incessantemente. E quanto mais a propagardes, tanto mais se multiplicarão. Está em vossas mãos a tarefa, porquanto, dizendo aos vossos irmãos:
Aí estão os perigos, lá os escolho. Vinde conosco, a fim de os evitar. Imitai-nos, a nós que damos o exemplo. Assim difundireis as bênçãos do Senhor sobre os que vos ouvirem. Abençoados sejam os vossos esforços. O Senhor ama os corações puros. Fazei por merecer-lhe o amor. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que a humildade é a chave do nosso progresso moral e, consequentemente, espiritual. Se nós nos tornarmos servidores do nosso próximo, seguimos o exemplo do que nos deu esta nossa irmã, e sermos humildes para não sofrermos tanto. E a recomendação desse mentor amigo, para que nós possamos fazer todos os esforços para chegarmos a uma situação mais tranquila no mundo espiritual. Se nós praticarmos a humildade através da caridade ao nosso próximo, do amor ao nosso próximo, já começamos a ser felizes aqui. Aquele que serve é um ser feliz. Sejamos então humildes e trabalhemos na seara do nosso querido Mestre Jesus. E que Ele nos abençoe a todos.